No vídeo anterior, nós falamos sobre os 4 Fs da prosperidade. Mas por que será que, mesmo sabendo e tentando aplicar os 4 Fs da prosperidade, é tão difícil para a maioria das pessoas mudar de vida, evoluir, prosperar, crescer, entrar no fluxo da abundância? Bom, o que impede a vida das pessoas são 5 sentimentos, que eu chamo de os sabotadores da prosperidade. Afinal de contas, quem ou o que está sabotando a sua prosperidade? Esses 5 sabotadores são a rejeição, o não merecimento, o desprezo, a culpa e o medo. Nesse vídeo, nós vamos falar dos 3 primeiros: rejeição, não merecimento e desprezo. Porque a culpa e o medo a gente vai precisar aprofundar um pouco mais e eu vou deixar para o próximo vídeo. Então fica de olho já no próximo conteúdo, que vai ter a continuação desse aqui. E quando a gente fala sobre esses sentimentos, muitas pessoas não conseguem se identificar. Rejeição? Como assim? Eu não tenho rejeição. Não merecimento? Como assim? Eu acredito que eu sou merecedor, eu sou merecedora das coisas boas. Desprezo? Como assim? O que é o desprezo? Então vamos aprofundar essas camadas. Esses sentimentos de rejeição, não merecimento e desprezo não estão no seu consciente, estão no seu inconsciente. Segundo a psicologia moderna e a neurociência, foi identificado que do 0 até os 7 anos de idade, tudo aquilo que a gente vive, todas as informações que a gente absorve vão direto para o nosso inconsciente. Somente depois dos 7 anos é que a nossa mente passa a atuar no consciente. Mas aí já foi programado todo o sentimento, comportamento, vários padrões no nosso inconsciente, do 0 até os 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos, coisas muito pequenas, situações mínimas, podem gerar uma programação mental muito forte que vai condicionar, que vai padronizar todo o seu comportamento e sentimento pelo resto da vida. Então, quando os terapeutas vêm com aquele termo de as pessoas precisam curar a criança interior, esse termo de criança interior é sobre reprogramar o inconsciente que essa pessoa tem do 0 aos 7 anos. Fazer uma ressignificação dos acontecimentos, dos sentimentos e das emoções. Vamos começar pela rejeição. Muitas pessoas falam, mas eu não tenho rejeição. Só que pode ter acontecido coisas na sua infância muito pequenas que geraram o sentimento de rejeição dentro de você. Exemplos muito simples. Quando você estava na escola, naquele momento ali de escolher as pessoas para o time, um exemplo, tá? Você sempre era o último, você sempre era a última. Ninguém nunca te queria no time. Ou porque você jogava mal, ou porque você não era boa naquele esporte, não era bom. Então, você ficava por último. Dentro do seu inconsciente, gerou um sentimento de rejeição. Ou então, quando você era criança e você tinha um carinho por um garotinho, uma garotinha, e aí você foi se declarar para esse garotinho ou garotinha. E aí riram de você, zombaram de você. No seu inconsciente, na sua criança interior, gerou um sentimento de rejeição. E isso é quando a gente fala dos traumas. Muitas pessoas acham que trauma é algo grande, é uma tragédia. Não. Os traumas, eles são rupturas. Pequenos bloqueios que a sua mente cria como um mecanismo de defesa, de sobrevivência, para que você não passe por aquela situação de novo. Então, o trauma, na verdade, é qualquer situação que tenha gerado um sentimento e uma emoção de desconforto. E aí, o seu corpo cria um mecanismo de defesa, uma barreira,
Você não quer ser rejeitado de novo, mas você cria uma barreira, tá? É isso que acontece na questão do trauma. São pequenas rupturas que acontecem na sua mente inconsciente que geram barreiras e te deixa com bloqueio sobre alguma coisa na sua vida, tá? Então, o sentimento da rejeição, conforme você vai chegando na vida adulta, antes mesmo na adolescência, você pode sofrer outras situações de rejeição. Quando você gosta de um garoto, uma garota, né, e tudo mais. E essa programação do seu inconsciente, ela começa a sofrer uma repetição. E isso começa a ser fortalecido, uma coisa que já estava enraizada, outras situações que vão acontecendo na sua vida, vai fortalecendo esse sentimento de rejeição. E quando esse sentimento de rejeição está muito fortalecido dentro de você, mesmo que você não saiba, uma das maiores causas, um dos maiores problemas que as pessoas passam na vida quando tem sentimento de rejeição é sobre os relacionamentos. E não só os relacionamentos amorosos, pode ser relacionamento no trabalho e tudo mais. Quando você tem o sentimento de rejeição, você, sem perceber, se coloca em relações abusivas. Porque você criou um medo. Você tem tanto medo de ser rejeitado, você tem tanto medo de não ser aceito, que você acaba fingindo ser uma pessoa que você não é, você se coloca em lugares e você entra naquele ciclo de aceitação de migalhas. Você tem tanto medo de não ser aceito, você tem tanto medo de não ser reconhecido, você tem medo, ah, de não ser amado inconscientemente, que você entra em relacionamentos tóxicos e abusivos. E aí você entra naquele relacionamento, que você aceita migalhas, que você aceita pouco, que você aceita muito menos do que você realmente merece. E aí você é maltratado, você é humilhado, e você começa a aceitar essas humilhações, essas agressões sem perceber, porque você tem um sentimento de rejeição. Você não quer ser rejeitado, você quer ser aceito. Então você se coloca em situações horríveis, você se coloca em relacionamentos tóxicos, você se coloca em trabalho, em emprego tóxico. Porque você tem tanto medo de ser rejeitado, você tem medo de não ser reconhecido, que os seus superiores, o seu patrão, eles conseguem ter uma força sobre você, eles conseguem ter um controle sobre você, e você começa a se anular, você começa a se diminuir, você deixa de ser você, você perde a sua autenticidade, você perde o seu poder interior, você vai perdendo a sua essência, você começa a se colocar em caixinhas, em condicionamentos para caber em lugares que não são para você. Porque nós temos a necessidade do pertencimento. Nós temos isso, o ser humano tem isso, a necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer a um lugar, de pertencer a uma família. Mas com o sentimento enraizado no inconsciente da rejeição, você aceita menos, você aceita migalhas, você é humilhado, você é agredido, você é ridicularizado. E você acredita inconscientemente que para você ser aceito, você tem que aceitar as coisas que as pessoas fazem com você. Você não pode ser você, você tem que ser outra pessoa. Você começa a usar máscaras, você acumula máscaras e você perde toda a sua autenticidade. E perder a autenticidade é perder o seu poder interior, é perder a sua essência, é perder a sua luz, é perder o seu poder pessoal, compreende? E agora nós vamos entrar no não merecimento. Ele é parecido com a rejeição, mas ele é um pouquinho diferente. E vamos voltar para a criança, lá para o inconsciente, para os 7 anos. Pequenas situações que podem ter acontecido na sua vida podem ter gerado um sentimento de não merecimento. Vamos dar um exemplo muito simples. Vamos dizer que você
tirava nota boa na escola. E aí você ia todo orgulhoso, toda orgulhosa, mostrar o seu boletim, a sua nota, o seu trabalho, o resultado de alguma coisa na escola, e o seu pai e a sua mãe não davam importância para isso. E falavam assim para você: "Você não fez mais que a sua obrigação". Ou seja, você não recebia um reconhecimento pelas suas vitórias. Isso, no seu inconsciente, na sua criança interior, gera um sentimento de não merecimento. Então, quando você chega na fase adulta com um sentimento de não merecimento, você não consegue ficar feliz, não consegue reconhecer as suas pequenas vitórias. Você acredita que você não é merecedor do melhor, porque quando você fazia o seu melhor, você era diminuído, você não era reconhecido, e isso no seu inconsciente gera o sentimento de não merecimento. E ainda tem as crenças limitantes, as verdades absolutas que as pessoas contam. Aqueles ditados populares, sabe? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Muito riso é sinal de pouco siso. Olha, tá feliz demais, hein? Aguarda que lá vem tragédia, lá vem bomba. Nossa, quanto maior a subida, pior a queda. Tudo isso gera sentimento de não merecimento, porque você quer conquistar as coisas, mas esse sentimento de não merecimento faz com que você não reconheça e você cria uma barreira. E aí o que tem de melhor para chegar para você não chega. Porque às vezes você tem uma grande oportunidade de trabalho, você conhece uma pessoa incrível na sua vida, mas o seu sentimento inconsciente do não merecimento te liga um alerta. Não, isso aí tá bom demais para ser verdade. Não, 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 não. Ih, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não, que isso? Isso aí, não. Isso aí é demais para mim. Tá vendo como é que você se coloca no lugar de não merecimento? As coisas maravilhosas, o amor da sua vida pode estar batendo, ó, na sua porta. Só que o seu sentimento inconsciente de não merecimento não faz você enxergar que aquela pessoa é para você. Nossa, mas essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é perfeita. As pessoas que são para você querem chegar para você. O amor da sua vida existe, o emprego dos seus sonhos existe, a sua casa, o seu carro, a sua viagem, tudo isso está disponível para você. Só que quando você tem o sentimento de não merecimento, você cria uma defesa, você cria uma barreira. E essas coisas querem chegar. E aí, sem perceber, você afasta. Você afasta pessoas incríveis, você afasta pessoas maravilhosas, você entra num ciclo de autossabotagem. Por isso que eu falo que esses sentimentos são sabotadores, eles sabotam a sua vida, eles sabotam o seu inconsciente e não permite que as coisas maravilhosas cheguem para você. Esse é o não merecimento. E agora nós vamos falar do desprezo. O desprezo é o contrário da gratidão. Quando você não tem gratidão, você está vibrando, você está emanando a frequência do desprezo. O que isso quer dizer? Quando você não é grato, quando você não é grata pelas coisas que você já tem, você cria uma barreira e você começa a desprezar tudo aquilo que quer chegar para você. Se você não consegue ser grato pela sua casa, pelo seu carro, você cria uma barreira. Você cria a barreira da ingratidão. Você amaldiçoa a sua casa. Você repudia a sua casa. Você repudia o seu carro. Você amaldiçoa tudo que você tem. Você repudia o seu relacionamento. É aquele excesso de reclamação, onde você não consegue ser grato pelo que você já tem. E quando você não é grato pelo que você tem, você cria uma barreira e despreza as coisas boas que querem chegar para você. Entenda essa frase: a quem tem, mais será dado. A quem não tem, o pouco que tem será tirado. Parece injusto, né? Mas inclui a gratidão nessa frase. A quem tem gratidão, mais será dado. A quem não tem gratidão, o pouco que tem será tirado. Leva isso para sua vida. Desenvolva o sentimento da gratidão.
todos os dias. Gratidão pela minha casa, gratidão pelo meu carro, gratidão pela minha família, gratidão pelos meus filhos, gratidão pela minha cama, gratidão pelo meu café, gratidão pelo meu chuveiro. Tenha gratidão por absolutamente tudo que você tem, mesmo que seja pouco. Tenha gratidão pelo que você tem. Sinta-se abençoado, abençoada por cada coisa, cada pequeno milagre que acontece na sua vida. Um novo amigo, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. Tenha gratidão pelas coisas que querem chegar para você. Tenha gratidão pelo que você já tem. Porque aí você desenvolve um fluxo de gratidão e as coisas começam a chegar para você com facilidade, alegria e glória. Por isso, seja grato, faça um exercício da gratidão. No final do dia, todos os dias, pega um papel, pega uma caneta e escreva no papel, repita para você. Repita com entusiasmo, com gratidão, com amor, que você é grato. Sou grato pelo dia de hoje, grato por todas as oportunidades, grato pela minha casa, grato pelo meu carro, grato pelos meus filhos, grato pelo meu marido, pela minha esposa. Seja grato às coisas que você já tem, porque aí você começa a emanar uma energia de gratidão. E quando você emana gratidão, as coisas de abundância, de prosperidade chegam para você numa velocidade mais rápida. Então saia desse lugar do desprezo. Não amaldiçoe o seu carro, não amaldiçoe a sua casa. Depois, às vezes, você se questiona: por que o seu carro vive te deixando na mão? Porque você vive amaldiçoando seu carro. Tudo na sua casa quebra, do nada. Chega um dinheirinho extra, e aí a pia quebra, o ar-condicionado quebra, o micro-ondas, tudo quebra, tudo começa a quebrar. Já percebeu que é assim? É justamente porque inconscientemente você anda amaldiçoando a sua casa. E aí você joga uma energia de desprezo e as coisas que você já tem, você começa a perder até o que você tem, porque você está desprezando o que você tem. Então você começa a perder as coisas que você tem. Preste atenção nisso. Perceba. Se quando você está numa energia de reclamação e de negatividade, uma série de coisas esquisitas, negativas começa a acontecer na sua vida. Então, respira fundo. Eu sei que é difícil quando as coisas começam a dar errado, mas respira fundo, tenta se alinhar, tenta se manter no controle e pensa em tudo aquilo que você já tem. E faz o exercício da gratidão. Sou grato pela minha casa, sou grato pelo meu carro, sou grato pela minha comida, pelo meu café, pelo meu chuveiro. Seja grato pelas coisas que você tem. Cada mínima coisa que você tem é uma pequena bênção, é um pequeno milagre. Então seja grato pelos pequenos milagres, seja grata pelas pequeníssimas coisas. Quando você é grato pelas pequenas coisas, as grandes, você atrai, igual um imã mágico. Bom, esse vídeo foi sobre a rejeição, o não merecimento e o desprezo. No próximo, nós vamos falar sobre a culpa e o medo, que são mais profundos e vai trazer uma reflexão muito mais poderosa para você, principalmente sobre o medo, porque o medo, ele é uma ilusão criada por um sistema de condicionamento externo. E aí quando você entender como que o medo foi criado, como que o medo impacta na sua vida, eu tenho certeza que você vai ter uma virada de chave tão surpreendente que a sua vida nunca mais será a mesma. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha e deixa aqui embaixo nos comentários. Você se identificou com a rejeição, o não merecimento e o desprezo? Conta aqui embaixo para mim. Eu quero saber como que anda a sua vida, como que andam as suas emoções e os seus sentimentos. E se você quiser saber mais sobre esses sentimentos, sobre como identificar de maneira mais profunda, deixa aqui embaixo também nos comentários. Fala tudo o que você quiser, suas curiosidades, conta um pouco sobre a sua vida, conta se você se identificou com alguma dessas situações e eu posso criar um novo conteúdo aprofundando cada um desses sentimentos para trazer mais conhecimento e trazer mais crescimento pessoal e desenvolvimento para vocês. Gratidão, imensa gratidão por você que assistiu até o final. E para eu saber que você assistiu até o final, vamos fazer o exercício da gratidão? Comenta aqui embaixo. Sou grato, sou grata por tudo que a vida já me deu.
Escreve alguma coisa sobre a gratidão. Sou grata pela minha casa, sou grata pelo meu carro. Escreve aqui, faz o exercício da gratidão aqui nos comentários. Vamos começar a circular, a emanar a energia da gratidão. Então, gratidão novamente por você que assistiu o vídeo até o final. A gente se vê no próximo para falar da culpa e do medo. E se você está gostando do canal, se inscreve e aciona o sininho para você receber os novos vídeos. Vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.